Wilshere. Goes to Wilshere, Giroud, back to Giroud, into Wilshere! Oh, that is simply magnificent. What a move. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Not Soccer. Eu sou o Pente e hoje eu tô aqui para falar sobre o meu United. O último vídeo que a gente lançou foi Tottenham Europa League ou nada, esse aqui é Manchester United Europa League ou nada, e curiosamente a gente está falando de dois times que se enfrentam na final da Europa League e times que têm temporadas muito similares enquanto desempenho na liga, desempenho geral e tal, muito negativos inclusive. O United nesse momento é o 15º colocado da Premier League, é a pior colocação da era Premier League e a pior colocação desde 73-74, quando o time foi rebaixado em 21º. O United tem uma projeção de pontos para essa liga de 42 pontos, o que seria o pior montante da era Premier League. O United tem 16 derrotas nesse momento na liga, o que é o pior montante da era Premier League. E por aí vai, eu podia falar mais 50 estatísticas aqui, mais 50 recordes negativos que esse time do United quebra nesse ano aqui, nessa temporada de 24-25. E por outro lado, a gente está falando de um finalista na Europa League, que acaba de passar por um Athletic Bilbao que era um oponente complicado, era um time competente, que jogaria uma eventual final na sua própria casa, tinha toda uma atmosfera em cima do Bilbao nessa competição aqui, e o United passa fácil no confronto, é difícil não descrever um agregado de 7-1 como fácil, né? E o United tem essa final dia 21, que pode ser a salvação da temporada e além, né? Salvação é uma palavra forte, mas eu estou sendo deliberadamente aqui exagerado. Dito isso, eu acho que diz muito sobre a minha confiança no time e o fato que eu esperei, mesmo na ida, a gente tendo um placar de 3-0, eu não tive confiança para fazer esse vídeo antes do jogo em Old Trafford, porque eu não confio nesse time, essa é a verdade. É louco falar isso de um time que ganhou de 4-1 na volta do Bilbao e o jogo acaba sendo fácil, mas a gente sai atrás e o jogo ensaiou se complicar, o confronto ensaiou se complicar antes de virar um passeio. Então, assim, existe justificativa, esse time é frágil, mas é um time que vive essa dualidade. É o time invicto na Europa, em competições europeias, e é o pior time da Premier League que a gente já viu do Manchester United. Esse aqui, inclusive, é a minha segunda versão desse vídeo aqui, porque a primeira que estava prontinha para postar para vocês, eu estava terminando de editar, estava com um tom super negativo. O tom do vídeo era de luto. O que faz sentido. Eu acho que a sensação preponderante falando do United aqui nessa temporada é absolutamente negativa. O que a Europa League pode oferecer é um respiro, é um alívio numa temporada onde teve tanta dor. Antes de me aprofundar no vídeo, eu queria pedir o seu like, eu queria pedir que você se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos ou com alguém que você acha que pode se interessar, mas principalmente vire membro do canal. Os nossos membros têm acesso exclusivo a uma série de materiais e coisas que a gente produz, tanto para esses vídeos quanto para outros fins. Por exemplo, nesse vídeo aqui a gente vai lançar um estudo super legal de salários e minutos na Premier League e como isso interage com o desempenho relativo na Premier League, e isso vai só para membros. Enfim, é uma forma de ter acesso a mais materiais, ficar mais próximo da gente e prestigiar o nosso trabalho. Então vamos lá. Eu quero trazer duas timelines para essa sessão aqui, que inclusive se cruzam, para a gente conseguir compor o porquê que o United está onde está, né, sendo um dos maiores times do mundo e tal. A primeira e mais importante é a estrutura de donos. E eu vou encurtar uma história longa porque você provavelmente já conhece essa história, você provavelmente já ouviu falar nisso, perdoem a repetição, mas realmente a raiz de todo o mal no United vem com a aquisição dos Glazers. Os Glazers adquiriram o clube em 2004 ou 2005, numa estrutura alavancada, que é uma estrutura, não vou entrar aqui porque não é foro do vídeo, mas só para que vocês saibam, é uma estrutura que é totalmente pautada em dívida, e é uma dívida que é adquirida para comprar o clube, e essa dívida depois é garantida, ela é inserida no próprio ativo. Entendam, portanto, só que é uma estrutura que machuca bastante o time, né? E desde então vem tendo o seu peso. O clube, a partir daí, tem uma sobrevida, porque já tinha plantado sementes importantes para ter um próximo super time, que é o time de 2008, 2009 lá, com Cristiano Ronaldo, com Wayne Rooney, com Tevez, Carrick, Vidic, Ferdinand, etc. E o time ainda continua competitivo até 2013, que é o último título do Manchester United, e coincide com a aposentadoria e saída do Sir Alex Ferguson do time, que efetivamente deu uma estabilidade, deu essa sobrevida ali por um mérito que é dele, uma singularidade dele ali
de competência, e essa saída também acontece junto com um diretor importante que se chama David Gill na época. A partir daí, a partir dessas duas saídas aqui, a partir de 2013, a gente tem um período desastroso onde o United fica 100% à mercê da incompetência dessa nova gestão, da gestão que é atrelada aos Glazers. E esse período aqui vamos dizer, esse período Glazer puro, termina com a aquisição da Ineos, com uma participação minoritária, mas é uma participação minoritária que dá direitos efetivamente majoritários de controle das operações e inclusive de outras esferas do clube. É uma operação bastante atípica, então a gente tem uma janela que se inicia agora dessa nova era da Ineos. Isso naturalmente foi motivo de muito otimismo, né? Finalmente o clube seria gerido de forma profissional, com planejamento, com ambição, com visão, com gestores de fato do ramo de futebol, enfim. E existe motivo para esse otimismo mesmo, por um lado. A Ineos chega, aponta um grupo de diretores e tenta montar uma estrutura de futebol que o United não tinha antes, e isso por si só já tem os seus efeitos positivos. Apresenta o projeto de um novo estádio que será, ou seria provavelmente, um dos maiores, um dos melhores do mundo, se não o melhor. É um projeto espetacular, assim, bem diferente até visualmente, mas assim, a ambição do projeto é magnífica. E a própria perspectiva da saída permanente dos Glazers, que é um projeto parasítico que estava levando o clube à morte. A longo prazo era aí que o United ia parar. Dito isso, uma temporada e meia depois da aquisição, eu acho que esse comecinho dá pra gente chamar de turbulento e dá pra gente aplicar várias críticas, que é um pouco do que eu vou fazer aqui, mas eu quis pontuar esse lado positivo para que não se confunda. Antes nós tínhamos donos que iam matar o clube, agora nós temos donos que pelo menos estão tentando montar um projeto. Esse começo a gente teve, né, de erros, por exemplo, um apontamento do Dan Ashworth, que foi um episódio patético, eu diria. A gente persegue o Dan Ashworth, que era diretor esportivo do Newcastle, para ser nosso diretor de futebol. A gente arruma uma baita briga, uma coisa super pública, tem que esperar, tem que pagar cláusula de rompimento, aí tem garden leave, a gente espera para ele começar, e a gente mais esperou para ele começar do que ele de fato trabalhou no time. Ele é rapidamente demitido e se desvincula do clube. Você tem outro episódio, por exemplo, do Erik ten Hag, que eu julgo um erro grave, inclusive, que a Ineos parece que quer demitir ao final da temporada passada o Erik ten Hag, não consegue uma reposição, mas estende de forma mínima o contrato do técnico para demitir o técnico 2 meses dali, né? Não acho que a demissão seja um erro, mas eu acho que esse vai e vem aqui é absolutamente improdutivo. E ao mesmo tempo tem coisas que eu não coloco como erros, mas que são desafios naturais, eu acho que de onde está o clube, de onde eles pegam o projeto, de onde eles têm que construir o projeto. Tiveram que fazer uma série de cortes de custos, o que de novo é super normal em aquisição, mas eu acho que a forma que foi comunicado isso deixou muito a desejar. Tem uma conotação muito negativa sempre que vaza alguma notícia desse teor. Eles aumentam o preço de ingressos, o que nunca é bem recebido por torcedor, e é natural isso. De novo, eu acho que isso podia ter sido tratado de uma forma um pouco mais inteligente, a comunicação disso e tal. E acho que até o último apontamento de técnico aqui do Rubem Amorim, repito, não como um erro, mas como uma decisão desafiadora e uma decisão que traz as suas dúvidas por si só, e eu vou falar mais sobre isso mais pra frente no vídeo. Aqui é importante que a gente entre na segunda timeline, que ela é concomitante a essa história aqui que eu estava contando para vocês, que é a timeline dos técnicos. Para tentar manter essa sessão aqui relativamente breve, eu já vou pegar direto da era Ten Hag. A primeira temporada do Ten Hag é 22-23, onde ele termina em terceiro e ganha a Carabao Cup. É uma temporada na qual a gente investe bastante, e em retrospectiva foram maus investimentos, mas o time jogou bem, especialmente na primeira metade da temporada, e gera uma animação, gera um certo otimismo para o projeto. Aquele velho ciclo de agora vai com esse técnico e tal. E aí a gente chega na temporada passada, onde o United ganha mais uma taça, né, a FA Cup, mas num contexto muito, muito diferente, e um contexto que já conversa bem mais com o que é a história dessa temporada que a gente está. Na temporada passada, o United foi eliminado na fase de grupo da Champions, num grupo extremamente acessível. Na temporada passada, o United é eliminado da Carabao Cup na quarta fase pelo Newcastle, de forma categórica. Na temporada passada, o United bate o recorde negativo de colocação na Premier League. O United termina em 8º, o que é muito louco de dizer agora que está em 15º, mas 8º era a pior colocação do United na era Premier League. E acima de tudo isso, acho que muito mais importante do que essas coisas que eu descrevi aqui, é que o time jogava abaixo desses péssimos feitos que eu descrevi.
Sim, em 23, 24 o United sofreu com muita lesão, mas o United já tinha indicadores como era o 15º time em pontos esperados na liga. Era o 16º time que mais concedeu chutes na liga. E mesmo assim o técnico é mantido. E aí a gente chega em 24, 25. 24, 25 é a primeira janela da Ineos, a primeira janela de verdade da Ineos, com um time de executivo posto e etc. O que gerou uma baita expectativa, de novo, em todo aquele contexto que a gente trouxe para vocês. A gente contratou Leny Yorow, acho que é assim que fala, por 62 milhões, Manuel Ugarte por 50 milhões, o De Ligt por 45 milhões, o Zirkzee por 42,5 e o Mazraoui por 15 milhões. As outras duas contratações, o Dorgu e o Heaven, vêm em janeiro, e eu não vou discorrer tanto sobre porque a gente teve menos tempo, uma amostra um pouco menor, apesar da gente já conseguir entender um pouco o que são essas contratações e por que elas vieram, né? E falando especificamente sobre a janela de verão, eu acho uma janela difícil de avaliar, talvez mista. Assim. Era bastante previsível o que estava por vir no assunto técnico e uma possível provável demissão. E eu fico dividido aqui porque as prioridades que foram delineadas aqui com essa contratação, elas poderiam se alterar conforme o modelo de jogo do técnico, o que de fato aconteceu, e por isso a gente precisa contratar jogadores em janeiro. Então fica posta essa primeira crítica, eu vou retomá-la mais para frente no vídeo porque eu acho que ela é bastante importante. Mesmo assim, mesmo com essa ressalva, eu acho que é difícil a gente apontar uma péssima contratação nesse grupo de jogadores que a gente fez, pelo menos nesse momento. O Yorow começa quebrando o pé, dá um baita azar, mas assim, só cresce na temporada e é muito difícil você não colocar esse cara como um acerto. Claramente tem um potencial muito legal, faz todo o sentido o hype que cercava ali, a gente disputou com o Real Madrid, tinha muita gente que falava que seria um dos grandes zagueiros da geração, e realmente tá passando uma ótima impressão, para ser conservador na avaliação. O Ugarte teve as suas oscilações na temporada, mas é mentiroso falar que ele faz uma temporada terrível, e tem muita gente que tem ressalva, especialmente com a qualidade dele com a bola, e eu até vejo mérito nessa discussão, mas eu acho que é muito prematuro você julgar essa contratação como um erro. É míope a gente não reconhecer que ele teve atuações excelentes e ele foi importante ao longo da temporada em vários momentos. O De Ligt tem uma temporada sólida no geral, uma posição que a gente precisava de fato, vem com um custo relativamente baixo, dada a idade e experiência dele, quase impossível classificar como um erro. O Zirkzee é um cara que começa mal a temporada, tem aquele episódio de ser vaiado no jogo contra o Newcastle, mas tem uma baita reviravolta, termina super bem, é só uma infelicidade aqui da lesão que para um pouco esse momento de recuperação dele, mas cai totalmente nas graças da torcida. Eu confesso que eu tenho minhas dúvidas quanto ao encaixe do estilo de jogo dele com o modelo de jogo, com a plataforma que a gente está usando, mas claramente tem muita qualidade ali, e de novo, jovem e com um baixo preço, ou seja, uma alocação de risco aqui um pouco mais conservadora, e o Mazraoui é um acerto, né? O Mazraoui é um acerto por ótica de preço, por ótica de desempenho, por ótica de disponibilidade, pode escolher. O que a gente viu nessa janela aqui, a gente viu uma mudança de perfil de jogador, claramente, são jogadores mais jovens, falei em vários casos aqui, são jogadores com uma faixa de preço um pouco mais baixa, um pouco mais conservadora, de novo falei várias vezes aqui, e uma outra forma de atuar, inclusive ao longo da janela de transferências, né? O United era muito aquele time de vai contratar todo mundo, linkado com todo mundo, e nas próprias negociações era um time que sofria muito, né? Demorava 3 meses, demorava 3 anos para contratar alguns jogadores, e o United começa a atuar de outra forma, um pouco do que eu falei do resultado dos apontamentos de diretores e tal, e isso reforça a animação fora de campo com o projeto, né? Tem mais um ponto que é importante nessa equação aqui, que é o de vendas também. Eu não vou falar todas, mas eu vou botar aqui na tela para que vocês vejam. O United faz vendas expressivas nessa janela. Eu particularmente acho que a gente ainda vende um pouco barato, jogadores que são bastante úteis, mas fato é que essa janela de montante recorde de vendas para o United. O United historicamente é um péssimo vendedor e é uma reclamação recorrente dos torcedores esse negócio de precisa fazer uma limpa no elenco. A Ineos começa a fazer isso. Ao mesmo tempo, eu me sinto estranho em criticar tão pouco uma janela que precedeu uma campanha em 15º. 15º é uma colocação absolutamente inadmissível para um time que nem o United. Tem algumas críticas que eu acho que dá para fazer e outras eu tenho menos confiança para fazer. Por exemplo, não endereçar a quantidade de gols nesse time, eu acho que é uma crítica que dava para cantar a bola antes da temporada. Essa era clara e eu acho que é um erro grave. Mas eu acho que a crítica mais sóbria que eu consigo fazer aqui
é que nada do que eu descrevi para vocês aqui da janela de verão foi especificamente planejado para o modelo de jogo que é vigente agora para o United. E eles têm controle nesse assunto. Eles tiveram controle do momento de demissão do técnico, eles tiveram controle do apontamento do técnico e, portanto, eles são absolutamente culpados ou responsáveis por um eventual desajuste do elenco com o modelo de jogo atual. E a gente vai chegar nessa parte do vídeo. Tirando isso, eu acho que a distância de onde a gente está hoje para quando a gente começou a temporada é tão grande que falar de posições pontuais ou desajustes pontuais é um pouco engenheiro de obra pronta, assim, tirando esses 2 pontos aqui que eu trouxe. Então eu queria contrastar, tal qual a gente fez no vídeo passado do Tottenham, o que era a expectativa antes da temporada. O que vocês vão ver aqui na tela de vocês, se você não assistiu o vídeo do Tottenham, é a nossa tabelinha de previsões da temporada. Se você ainda não virou uma temporada com a gente, você talvez não saiba. A gente tem uma tradição, um vídeo de abertura de temporada, onde a gente faz uma série de previsões, tanto da tabela, quanto prêmios individuais e tal, e depois a gente revisita isso no final da temporada. É bem legal de fazer, e a gente sempre erra tudo, né? Mas é legal de ver aqui para a gente ter uma sensação, ou uma percepção precisa do que era o nosso entendimento desse projeto, né, no começo da temporada. A gente colocou o United entre a 5ª e a 7ª colocação. Eu coloquei em 5º e o Estevão colocou em 7º. E reassistindo os vídeos, as nossas ponderações e tal, a gente considerou uma provável demissão de técnico, mas a expectativa é que o time entrasse nos trilhos com o novo técnico. E essa é a grande quebra de expectativa que a gente teve na nossa previsão. Isso é importante mais pra frente no vídeo, lembrem disso. Consultei o Athletic também. 5 dos 6 jornalistas do Athletic colocaram o United na 5ª posição. O 6º não colocou o United nem no top 5. Aquele algoritmo de previsões da Opta atribuía 82% de probabilidade para o United ficar entre a 5ª e a 7ª posição, sendo a mais provável com 43% a 6ª colocação. 51% dos torcedores do United estavam pessimistas com a temporada, que é um reflexo direto da situação do técnico aqui que eu narrei para vocês. Mas essa faixa da tabela, 5º e 7º, é uma previsão pessimista para um time como o United, né? Para um clube do tamanho do United. De novo, eu vou linkar aqui para vocês um pouco o vídeo do Guia da PL, que eu falo especificamente sobre o United. É legal de assistir, é sempre um exercício bacana de fazer. Quem assistiu com atenção a temporada passada não se surpreendeu que essa temporada começou mal com o Ten Hag. Ficava claro, se é que restava alguma dúvida, que o problema não era só a lesão. Os jogadores não produziam mais e o modelo de jogo, que era apesar de ser um pouco mais controlado do que o modelo de jogo da temporada passada, que era absolutamente caótico, claramente também não se sustentava. Ten Hag é demitido em outubro, afinal de contas esse elenco é melhor do que a 14ª colocação que a gente estava, certo? Van Nistelrooy assume como interino e o time joga. São 3 vitórias em 4 jogos, sendo que o 4º jogo a gente empatou contra um bom Chelsea na época, e a gente jogou melhor do que eles e devia ter vencido. Os jogos eram fáceis desse recorte, mas o que a gente viu em campo era um arroz com feijão bem feito. Bruno Fernandes, o melhor jogador do time, na posição dele, como armador principal, foco criativo, os melhores pontas em campo, 2 volantes protegendo, sendo um deles um cara chamado Casemiro. Ali começa um pouco da reabilitação dele na temporada, que de fato só se concretiza agora no final, mas a gente viu um relance, um flash do que a gente está vendo agora, a gente viu nessa época com o Nistelrooy, e assim, o esquema era conhecido e tudo fluiu. O Amorim é contratado no final de novembro e ele assume o time na 12ª colocação, 7 pontos atrás do 5º colocado, que daria a vaga de Champions League. O torcedor mais otimista falava que ia dar para fechar essa distância. Eu era um deles, tá? E eu não costumo ser otimista, mas eu tenho e tinha uma convicção aqui na qualidade do grupo que era muito descolada do desempenho que a gente estava vendo. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. E eu venho do futuro falar que não deu. Pelo menos não na Liga, né? Europa League é outra história. Na Premier League, com o Rubem Amorim, o United tem 1 ponto por jogo. Na era Ten Hag, a gente tinha 1.22. Com o Amorim, a gente tem 1.25 gols por jogo. Com o Ten Hag, a gente tinha 0.89. O United com o Rubem Amorim cede 1.63 gols por jogo na Premier League. Com o Erik Ten Hag, cedia 1.22. O United com o Amorim agora cria 1.34 XG e com o Erik Ten Hag era 1.74. O United cede 1.58 XG com o Amorim e cedia 1.95. Se teve melhora na Liga, não é simples de ver. O Rubem Amorim pega o United na 12ª colocação e leva para
15ª. 24 pontos atrás da 5ª colocação, que daria acesso à Champions, e 43 pontos atrás do Liverpool, do maior rival que se sagrou campeão antecipadamente. O United nunca disputou título nessa temporada, mas é um bom lembrete de onde deveria estar esse clube, né? Mas por que isso? Por que esse time é tão ruim? E aqui eu consigo aproveitar toda a informação que eu trouxe para vocês nesse vídeo. Isso se chama planejamento, vai ficar bonitinho. E para mim a gente pode discutir isso em duas partes. As duas remetem à diretoria, mas uma delas envolve também o próprio técnico e as escolhas da comissão, vamos dizer assim, como um todo. A primeira parte é recrutamento. Quanto dinheiro e quanta qualidade de fato está em campo. E a segunda parte é a plataforma. A gente está fazendo o melhor uso, a gente está otimizando as peças que a gente de fato tem. Eu já falei isso várias vezes aqui no canal, mas eu preciso repetir para quem não assistiu antes. O maior indicador financeiro de performance é, de longe, salários. Não o preço de aquisição de um determinado jogador, mas o salário, a tua folha salarial, o nível da tua folha salarial. Com isso em mente, eu queria te convidar para olhar o top 10 salários do United no começo dessa temporada. Isso aqui vai incluir alguns jogadores que depois foram emprestados e tal. Quantos desses que estão na sua tela contribuem ativa e correspondentemente para o time? Pensem assim, um jogador que ganha entre os melhores salários da liga deveria ser um dos melhores jogadores da liga. Isso aqui no nosso caso é verdade, por exemplo, para o Bruno Fernandes, sempre ele, né? Mas quem mais? O Casemiro passa a ser um membro útil do elenco só agora nesse recorte final da temporada. E mesmo assim, eu não tenho certeza que ele é um dos melhores jogadores da liga. Ele tem salários equiparados aí a Virgil van Dijk, um pouco abaixo do Salah, um pouco acima do Marmoush, um pouco acima de Bruno Fernandes, enfim. Esse é o nível de exigência, essa tem que ser a barra. Rashford, que tem esse nível salarial também, passou a ser um problema na temporada. Mason Mount não consegue entrar em campo. O Sancho não contribui, é emprestado, vendido, e esse salário não é reposto, né? Essa presença no elenco não é reposta, não do Sancho efetivo, mas do Sancho hipotético, vamos dizer assim. O Eriksen passa longe de contribuir. Luke Shaw não consegue entrar em campo. Isso aqui que eu descrevi para vocês é 63% do recorte mais caro da folha salarial do United, praticamente inexistindo na temporada. É um número espetacularmente inacreditável. Assim. E o United não é vítima disso, é culpado. Isso cai inegavelmente no colo da diretoria passada, enquanto gestora do elenco e recrutadora. Por enquanto a Ineos fica fora dessa equação aqui, porque é muito recente a participação, mas é um problema sistêmico e administrativo do clube, muito sério inclusive. Com isso em mente, eu fiz um estudo exaustivo de todos os jogadores que jogaram minutos na Premier League e eu ponderei essa participação de minutos pelos respectivos salários. Então a gente tem todos os jogadores listados com a sua remuneração e a gente chega, em última instância, ponderando os jogadores mais participativos e menos participativos na liga, a um salário médio do jogador que entrou em campo por determinado time. Então entenda, por exemplo, eu vou pegar números aleatórios aqui. O Bruno Fernandes participou de 10% dos minutos totais do Manchester United na Premier League. Então 10% do salário semanal dele é atribuído a essa métrica. Essa métrica é composta por 100% dos minutos. Em outras palavras, o que isso aqui significa? Significa que se um time tem uma folha salarial super cara, mas ele sofreu bastante com lesão ou por qualquer motivo ele acaba jogando só com os jovenzinhos ali, eu não confundo esse time com um time que tem a folha salarial super cara, mas esses jogadores estão jogando toda semana, os jogadores principais. Então a gente filtra um pouco dessas oscilações e de um pouco disso que eu trouxe para vocês aqui. Pô, os grandes jogadores do United não contribuem de fato. Aqui a gente filtra, a gente cria uma métrica que isola esse tipo de circunstância para ver de fato dos jogadores que entraram em campo por aquele determinado time, quão parrudo é esse jogador, qual que é a folha salarial efetiva desse time na Premier League. Esse estudo foi bastante longo, inclusive por isso esse vídeo demora um pouquinho mais para sair do que a gente tinha planejado, mas eu espero que valha a pena. O estudo completo está disponível só para os nossos membros, na nossa área de membros aqui no canal. Vira membro que deu trabalho pra caramba isso aí, tá? E eu achei que eu ia trazer um puta dado aqui para vocês sobre esse assunto. Eu desenvolvi uma tese na minha cabeça antes de fazer os números de fato, que ia mostrar que os jogadores que de fato entraram em campo pelo United eram baratos e por isso essa colocação na tabela fazia algum sentido. Não é bem assim.
Mesmo com a constatação verdadeira que o topo da folha salarial do United contribuiu pouquíssimo para a temporada, o time ainda tem a 4ª folha salarial efetiva da liga nessa temporada. E aqui claramente tem alguns fatores, né? Primeiro, talvez a gente pague demais. Eu, pessoalmente, não acho que esse é o 4º melhor grupo de jogadores da Premier League, os jogadores que entraram em campo para o Manchester United. Acho que falta um pouco de qualidade para estar nesse patamar. Um pouco. Existe um desequilíbrio na distribuição desses recursos. Então, por exemplo, o United não tem um goleador nesse elenco. Isso é um erro que, de novo, recai no assunto de recrutamento. Mas tem um terceiro ponto que me leva para a próxima sessão desse vídeo, que é um aspecto tático, e eu queria explorar isso com vocês. A gente vive numa era que traz quase um embate filosófico aqui sobre o que é o papel do técnico num time de futebol. Um lado do pêndulo extremo aqui fala que é impor a sua própria filosofia, o seu próprio modelo de jogo e garantir que aquilo está sendo executado da melhor forma possível. E o outro lado do pêndulo fala que é otimizar os jogadores que esse técnico tem e maximizar os resultados, vamos dizer assim. De forma muito simplista, esses são os dois lados do argumento. Nesse debate aqui, o United apontou como sucessor aqui do projeto um técnico que é bastante rígido taticamente. Isso não é crítica, isso é constatação. A outra parte dessa equação é que o United tem um grupo de jogadores que não tem absolutamente nada a ver com as exigências do modelo de jogo do Ruben Amorim. Pensa comigo. O melhor jogador do United, Bruno Fernandes, não tem posição. Não significa que ele não jogue. Ele vai jogar, ele inclusive transcende esse debate aqui porque ele é, nesse momento, um dos melhores jogadores do mundo. Mas o Bruno Fernandes não tem posição natural, não tem encaixe natural no desenho de jogo do Ruben Amorim. Ou ele é colocado como um dos camisas 10, que na verdade é um papel híbrido de ponta, que tem uma responsabilidade de velocidade atrás da linha muito relevante, que não tem absolutamente nada a ver com o jogo dele. Tem algumas coisas de fase de construção também que não fazem muito sentido para o Bruno Fernandes. Receber a bola de costas, sob pressão e tal. E a segunda opção é colocar ele como um dos dois volantes, o que de novo melhora algumas coisas no sentido de ele vai jogar de frente, né? A bola vai estar na frente dele e ele vai estar numa capacidade um pouco mais armadora quando a gente estiver com o bloco lá em cima, mas por outro lado você exige sacrifícios em momentos que não tem nada a ver com o jogo dele, sem bola ou até um pouco mais fundo no campo. Repito, ele é um exemplo que parece que eu tô maluco, pô, o cara tá jogando muito que você tá falando disso. O meu ponto é, a gente não tá otimizando, a gente não tá maximizando o que um Bruno Fernandes poderia fazer pela gente. É o contrário, o Bruno Fernandes vê esse desenho e é um jogador que tá num nível tão acima, mas tão acima dos outros, que mesmo assim é o melhor jogador em campo, pelo menos pro nosso lado, né? Você tá adaptando seu grande craque em papel e exigência, esse é o ponto. Os pontas do elenco, o United sempre foi um time que jogou com pontas e tal, e isso é, de novo, só uma constatação, não é um elogio nem uma crítica, mas todos os pontas, quase todos os pontas do elenco estão prestes a ser vendidos. Garnacho tem especulação de saída, Rashford tem uma cláusula de compra do Aston Villa, e mesmo que não for exercida, parece que vai ser vendido para outro lugar. Sancho efetivamente foi vendido para o Chelsea, o Antony está no empréstimo e vai voltar para ser vendido. Sobra um Amad Diallo, talvez, que não é exatamente um ponta. Esse sim é um híbrido que faz bastante sentido pro esquema. É bem abrupta essa mudança. Ela não é certa nem errada, não é esse ponto que eu quero trazer, mas eu tô mostrando o grau de cirurgia que a gente está fazendo aqui no elenco. De repente, todos os laterais do elenco são desajustados para a demanda de um ala. Né? O Dalot não é ala, o Mazraoui não é ala. Enfim, o Luke Shaw tem os seus problemas e tal. O Malacia é emprestado e a gente traz o Dorgu. O clube não tem um ala que é absolutamente natural. Mesmo com a contratação do Dorgu, eu ainda vejo uma propensão um pouco mais defensiva do que ofensiva, e o ala, pelo menos no desenho de jogo que a gente tem usado nessa temporada aqui, tem uma responsabilidade bastante ofensiva, que nenhum jogador é absolutamente natural lá. Mesmo o Amad, que desempenha muito bem numa fase ofensiva, naturalmente não vai ter a propensão defensiva que a gente precisa de um ala. Um dos melhores prospectos do clube, jogadores jovens no Kobe Mainoo, não tem papel também. E por aí vai, eu não vou me estender muito nisso, mas isso não significa que o sistema é ruim, que o sistema é errado, mas significa que tem um desajuste entre os jogadores que a gente tem e o que é exigido do modelo de jogo. O desajuste é muito grande, existe uma distância muito grande. Ver que tudo isso aconteceria e escolher mesmo assim seguir nesse caminho é uma das decisões mais corajosas ou mais malucas que eu já vi uma diretoria de futebol tomar. No embate filosófico lá que eu trouxe de otimização de jogadores versus ideologia, o United foi para o extremo do pêndulo da ideologia
e tá inferindo aqui que a gente vai ter uma implosão do elenco, basicamente. É um caminho longo e é um caminho caríssimo de executar. Em uma situação que a gente tem alguma restrição financeira. Eu particularmente acho que isso é bastante exagerado, mas isso é assunto para um outro vídeo, mas que existe alguma restrição financeira, existe porque o United vem de um ciclo muito agressivo de investimento com o Erik ten Hag. Transformar esse elenco aqui em um grupo ajustado para o modelo de jogo do Rubem Amorim é uma cirurgia bastante invasiva. Pode ser que o paciente morra, ou pode ser que o paciente saia novinho em folha do outro lado dessa cirurgia. E na minha opinião é justamente a combinação desses dois fatores, né, o recrutamento e a ineficiência da nossa gestão enquanto recrutador e gestor de elenco, com esse desajuste tático aqui que explica, que ajuda a explicar pelo menos, o que acontece com o United nessa temporada. Contraintuitivamente, e eu falo contraintuitivamente porque eu trouxe para vocês aqui dados que o United já jogava como o 15º time da temporada na temporada passada, e está em 15º nesse momento aqui, mas eu preciso manter que esse grupo de jogadores, a soma das partes desse grupo de jogadores, se fosse otimizada, não é a 15ª colocação. O United não é o 15º grupo de jogadores do país. Eu continuo achando que lá as nossas previsões não são tão malucas assim quanto qualidade dos jogadores que estariam em campo, especialmente antes do United se desfazer de algumas peças ofensivas, especialmente do Rashford aqui eu estou falando. Para mim a posição na liga se deve a isso. O United passa por uma transição total, não é uma transição de técnico, é uma transição de absolutamente tudo. E dito tudo isso, o United está na final da Europa League e enfrenta o Tottenham no dia 21. E eu acho que seria preguiçosa uma análise que tende para o lado daquele famoso Let's Tottenham, no sentido de vai ser fácil, o United é um time maior e tal. Para toda essa mística negativa que envolve o Tottenham, esse grupo de jogadores aqui do United faz questão de nos lembrar semana atrás de semana que é igualmente frágil. Esse é o time que tomou 4 gols do Lyon em casa, sendo que 2 desses a gente estava com um jogador a mais. Esse é o time que estranhamente não ficou longe de se complicar de um confronto contra o Bilbao, onde saiu 3-0 na frente. Eu sei que é muito louco falar isso de um jogo que foi 7-1, mas foi o que aconteceu no confronto. Esse é um time que tem listas e listas de dificuldade de execução do modelo de jogo do Rubem Amorim. Ele mesmo não para de falar disso, né? A gente é um time com muitas fraquezas, a gente está tentando, a gente passa por uma transição. A gente provavelmente vai fazer algum material específico sobre essa final. Mas eu reforço aqui que a minha primeira reação ao confronto é que seria um erro uma postura de confiança extrema. O United não vence o Tottenham desde outubro de 22. Eles ganharam 4 de 6 confrontos nesse período, por um placar de 14-7. E como a gente falou no vídeo deles, o Tottenham é um time que leva uma imensa vantagem quando consegue impor um nível de intensidade alto em um determinado jogo. Uma ocasião como uma final faz bastante sentido para essa equação. É lógico, o outro lado existe também. É claro que o United chega com chance. Quase todas as críticas que eu fiz aqui para o United cabem refletidas para o Tottenham. Como eu falei, vejam o vídeo que eu fiz deles, é um time cheio de fragilidades, é um time extremamente batível, igualmente batível, eu diria. Outras coisas que a gente pode, por exemplo, pensar, o United provavelmente vai ter o melhor jogador entre os 22 que estarão em campo, né? Não que ele vai ser o melhor jogador da final, mas ele é o melhor jogador, Bruno Fernandes. O United tem mais experiência em campo, e isso conta bastante em Copa, né? Não à toa a gente está falando dos melhores personagens do United nessa campanha de Europa League, são os jogadores mais velhos, um pouco mais cascudos. O Casemiro cresceu muito, o Maguire foi bastante importante, além do próprio Bruno, obviamente. E não só historicamente o clube tem um pouco mais de costume com títulos, mas esse grupo especificamente vem de uma sequência de títulos não tão espaçados. Eu sinceramente vejo um confronto 50-50 de times igualmente frágeis, igualmente desesperados e igualmente motivados para ganhar uma taça, de verdade. Eu acho que um eventual título para o lado do United seria muito grande, não apaga a vergonha da temporada, mas dá o 3º título em 3 anos, né? Nada mal para um time que está vivendo a sua pior era na história recente. O United, querendo ou não, ainda é um time que é chato, ele é copeiro, ele consegue angariar bastante coisa, mesmo numa fase muito ruim. Seria financeiramente importante, como eu falei aqui, para a reconstrução do projeto, e uma reconstrução que é particularmente exacerbada pela escolha de sucessor e de modelo de jogo, mas eu acho que acima disso, um título aqui ajudaria a credenciar o projeto e tiraria um pouco desse ar de escolha polêmica. Porque assim, a gente não pode se enganar, um título daria respiro. Sem isso, eu acho que o Rubem Amorim entra pressionado já na temporada que vem. Muito louco falar isso, mas é verdade.
Eu acho que eu não estou transmitindo opinião aqui, eu acho que é fato isso, tá? Pelos barulhos que saem do time e tal. Eu acho que se o time ensaiar ter esse tipo de campanha em 25, 26, e sem uma grande vitória, sem um título para respaldar esse projeto, a chance de mudança na temporada que vem é muito, muito grande. Muito grande. E aí eu volto lá com vocês. A gente explorou que isso aqui é uma cirurgia super invasiva, né? O que acontece se separa no meio? E é por isso, para mim, que a final é muito, muito grande. Até pro futuro do time e pro futuro imediato desse projeto.